Olá, esse é o experimento 4, bobinas. No experimento anterior também foi estudado sobre bobinas, porém neste teremos a aplicação das bobinas em um motor elétrico. Essa é a matéria prática de eletromagnetismo. Eu me chamo Ebert e pertenço ao grupo A. A tarefa consiste em simular um gerador elétrico em 3D usando Maxwell Ansoft. Eu, como pertencente ao grupo A, farei um motor elétrico utilizando 4 bobinas, seguindo as especificações do vídeo a seguir. Na transparência a seguir, podemos ver a construção, o início da construção da geometria, sendo à esquerda um rotor com ímã permanente e à direita o resto da geometria, consistindo numa carcaça e as bobinas, respectivamente, dispostas a 90 graus. Nesse vídeo será mostrada as transparências com print das telas, não será feita a simulação em tempo real. E aproveitando essa imagem, podemos explicar melhor como é o funcionamento desse equipamento. A bobina ela tem a função de, quando receber corrente elétrica, gerar campos eletromagnéticos, campos magnéticos, fazendo com que, quando a rede da energia que chega até a nossa casa, ela vem oscilando. E quando essa corrente está no polo positivo, a bobina, o campo magnético se dispõe de uma forma. E quando a corrente está no polo negativo, o campo magnético se dispõe em outra. E aí cada conjunto, cada dupla de bobinas recebe uma fase dessa energia. Então, à medida que vai oscilando, o campo vai mudando. Aqui fica negativo, o campo fica de uma posição. Quando muda, o campo vira em outra posição. E aí, a partir da oscilação, esse campo vai girando e fazendo com que o rotor gire. Esse é o princípio básico do motor elétrico. Prosseguindo na simulação, temos a imagem da aplicação dos materiais, cujo foi aplicado o cobre para as bobinas e foi aplicado o Alnico 9, que é um nome dado a um tipo de ímã de neodímio, um ímã permanente, construído artificialmente, diga-se de passagem, não é um ímã natural. Foi utilizada a ferramenta de seleção de arestas para pegar a parte externa do equipamento e criar uma fronteira com a ferramenta Balloon Boundary. Na transparência a seguir foi definido o tipo de solution type, que no caso foi selecionado transient. Na transparência a seguir podemos ver o End Connection Excision, que é a resistência final a ser aplicada nessas bobinas, cujo foi selecionado 1 microohm. Na imagem a seguir, estamos selecionando quais círculos irão aplicar os efeitos, cujo foram selecionados apenas as geometrias referentes às 4 bobinas. Na imagem a seguir, estamos definindo e refinando os elementos de base, no qual foi definido um tamanho mínimo de elemento de 1,1 milímetros. Na imagem a seguir, é uma etapa de configuração final para rodar a simulação. No Solve Setup, selecionamos que ele para em 1 segundo e tem-se pequenos passos de 0,01 segundos. E aí define a quantidade de passos que a simulação vai ter. Geralmente, depende da aplicação. Quando se quer um resultado muito preciso, botam-se muitos passos. Como a gente quer avaliar apenas um efeito, ter noção, a quantidade de passos não vai interferir bastante. Na imagem a seguir, após rodar a simulação,
estamos na aba de resultados, no qual foi solicitado o plot XY do gráfico corrente induzida, aqui no eixo Y, e o tempo no eixo X. Podemos perceber a simetria do gráfico, que deve-se, provavelmente, a também a simetria da geometria das bobinas. O sentido dessa corrente mostrado no gráfico depende do campo magnético, que irá ser alterado de acordo com a rotação, aumentando ainda assim o efeito da corrente induzida, que por consequência se opõe ao fluxo magnético. Se for combatido, pode-se sim melhorar a rotação do motor. Aqui a versão ampliada para melhor visualização. Na atividade 2, individual, constitui em construir um sistema de indutância mútua entre duas bobinas. A indutância mútua é uma propriedade que se deve à oposição da mudança de corrente da bobina vizinha. Então significa que temos duas bobinas e uma causa efeito sobre a outra, uma induz, por isso que se chama indutância mútua. Aqui na bobina da esquerda, percebemos a presença da entrada de corrente, a geração de um campo magnético que irá produzir tensão. Também percebemos que quando uma se aproxima da outra, o campo de um influencia na outra. Então, a corrente total vai ser a soma do efeito desse campo com o campo da outra bobina e vice-versa. Para a simulação do Helix, foi utilizado uma ferramenta nativa do software que cria hélices e foi adicionado os parâmetros na tela de definição primitiva de operação. Igualmente para outra hélice, aqui é uma versão ampliada da tela e aqui é a primeira hélice gerada. Na segunda transparência podemos ver a segunda hélice, onde vai rolar a indutância mútua, e aqui está sendo inserido a altura para definir a distância de 10 milímetros entre as bobinas. Na tela a seguir estão sendo criadas linhas na ponta de cada hélice para poder criar pontos de conexão. As linhas irão ser guiadas para futuramente ser criado uma geometria onde a linha foi traçada. Essas pontas serão as pontas de entrada de corrente, entrada e saída. Na imagem a seguir, estamos definindo os materiais das bobinas. Continua sendo cobre, do inglês copper. Está se definindo a região de trabalho do objeto com a ferramenta Region, mas que futuramente foi excluído essa etapa e adicionado um polígono manualmente contendo ar atmosférico. Na transparência a seguir podemos ver a aplicação da corrente nas faces de cada terminal da bobina. E na imagem a seguir podemos visualizar as bobinas, junto com o quadro de região que delimita o espaço preenchido com A. Na imagem a seguir está sendo mostrada a árvore pós-simulação. E com a aba de resultados podemos descobrir os valores de indutância mútua. Na tela está sendo gerada uma tabela com esses valores, no qual é mostrado a seguir, cujo mostra a indutância mútua entre 1 e 1, 1 e 4, 4 e 1 e 4 e 4, cujo o valor da indutância mútua é 296.13 nanohenries.
Para visualizar melhor a confecção do trabalho, venho gravando esse vídeo para mostrar a metodologia. Esse é meu computador principal, cujo não foi possível instalar o Ansoft Maxwell, então este mesmo foi instalado num computador secundário, cujo eu não uso particularmente. Aqui consta o software Unsoftware, aqui o banco de dados que não está organizado, por ter tido feito várias versões. Aqui o vídeo para a confecção da simulação, dado no roteiro. E aqui o software Unsoft com a simulação, com meu nome aqui no topo, na árvore, e todos os passos da simulação. Aqui o hélix, os hélix, geometrias, as correntes, a matriz para os parâmetros, o solve setup e os resultados da tabela.